Apocalipse capítulo 3, vamos fazer essa leitura, versos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu povo, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja de Sardes é mais uma carta que nós encontramos mais partes negativas. Sardes, como Laodiceia, não recebe qualquer elogio. E a gente percebe que a palavra, ela sempre tem esses dois lados. A palavra de Deus, ela vem, por isso que chamada de espada de dois gumes, ela vem para, ao mesmo tempo, trazer consolo, trazer motivação, vem para mostrar para nós o quanto nós estamos seguindo no caminho, até mesmo nos elogiar, vamos dizer assim. Mas ela tem a questão do chamado, a repreensão, do alerta, do juízo, e a gente precisa sempre proclamar a palavra assim, Aqui, antes de começar a lição, eu já quero deixar este tema. Nós não podemos ser uma igreja que só fala da bondade de Deus, do Deus que ama você, do Deus que protege você o tempo todo. E também não podemos ser aquela igreja que só fala que você precisa ser mais santo e você não pode faltar na igreja, você tem que ser perfeito, e olha aqui, não pode mentir, não pode matar, não pode adulterar. As duas coisas são precisas e necessárias, a gente precisa ouvir. Eu estava até pensando, não sei quantos têm essa experiência ou acreditam, lembram disso, mas antigamente as palavras evangelísticas apelavam, no sentido de que falavam muito a respeito do juízo de Deus. Existiam até pessoas que você tem que crer em Jesus, senão você vai para o inferno, já pregava assim. E ultimamente a gente tem visto alguns pastores, e ultimamente quando a gente fala, o mundo mudou tanto, que parece que está dentro de um computador agora, não está mais pessoal. Então a gente vê muito o que está no computador. Você vê pastores, pregadores muito amáveis, e tem milhões de seguidores, porque eles falam que Deus é muito bonzinho para você, e tem aquele sorriso, são pessoas carismáticas, E dificilmente você vê um pregador lá falando: você que está aí assistindo esse vídeo, para tudo, senão você vai para o inferno, Não tem muito isso. Então o que eu estou dizendo? Não é nem de um lado, nem de um outro, a gente precisa pregar a palavra, e como ela vem.
E nesses tempos que a gente tem estudado as revistas aqui no livro de Apocalipse, a gente tem visto muito mais chamado a atenção, né? E o contexto é parecido porque as igrejas estavam vivendo uma situação parecida, de perseguição evangélica, nós falamos, né? Além dos judeus, estavam sendo perseguidos pelos romanos, e assim havia um forte fator para que essas igrejas tentassem ser seduzidas a seguir, né? A não proclamar o evangelho, porque senão eles seriam mortos. Então o contexto deles é muito sério, por isso que a gente vê as igrejas aqui fracas em muitos aspectos, né? O que a gente vai ver hoje é um pouco do que já foi dito nas outras, e a gente percebe então que Sardes era uma igreja que, por certo, estava se deixando levar pela perseguição, com medo de sofrer as consequências. Ela estava se deixando, no sentido de moldar-se ao mundo, ao moldar-se aos outros. A lição aqui na introdução usa a palavra medíocre, que a igreja era algo que estava de forma média, né, modesta, no sentido de que era sem brilho. O curioso aqui é que ela não entendia que era assim, né? Tem nome de que vives, mas está mortos. Ou seja, para eles estavam vivos, não havia problema algum. Tem nome de que vives, mas está morto. Então ela começa com esse tema, né? Vocês são medíocres. Aqui a lição fala sobre isso. Qual é o futuro? Deixar de existir, caso não se arrependessem, caso não voltassem, deixavam de existir. Como em outras igrejas, nós sempre falamos que quando fala da igreja em si, existem pessoas boas, existem pessoas más, né? No caso desta igreja especificamente, poucos ainda resistiam, ainda seguiam firmes na fé, mesmo estando no meio de tantos outros que estavam se afastando. Ponto 1, identificação. Autoidentificação do Senhor e a identificação da igreja. Como que o Senhor se identifica? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já falamos, né, um pouquinho sobre o que são esses 7 Espíritos. Seria como se fosse o Espírito, a soma do Espírito, um número que quer dizer perfeição. Então o Espírito, ele tem o Espírito. A plenitude do Espírito, isso se refere a poder, principalmente a poder de entender, de conhecer, de dar uma receita correta do que estava acontecendo ali, né? Um diagnóstico correto. Nós temos dificuldade, né? Se você for analise tal igreja, como que essa igreja é? É difícil, nós podemos julgar por algumas coisas, mas muito mais Deus, né? Como que Ele vai julgar? Ele sabe como que está cada um de nós, cada igreja que é dele. Esse que possui a plenitude do Espírito e também que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui seriam os enviados para anunciar, os ministros do Evangelho. Esses também estão sob a direção de Jesus. Ele se identifica assim, e como ele identifica a igreja? A igreja, ela é identificada como uma igreja que tem nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, não há um elogio, né, qualquer. Entendendo melhor sobre a igreja, ponto 2, um corpo gangrenado. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto.
A lição aqui, ela trouxe uma visão um pouco diferente do que eu tinha, porque sempre quando eu li que tem nome de que vives, eu entendia que era uma igreja famosa, que todo mundo achava que ela era boa, mas ela estava morta. Como a lição trouxe aqui, ele diz que essa igreja era uma igreja medíocre, que ela não era uma igreja conhecida assim, mas para eles, esse tem nome de que vives, era para eles acreditavam que estavam vivos. Que isso acontece muito, né? Quando fala igreja, vamos pensar individualmente. O que você pensa a respeito da sua vida? Né? Qual que é a sua auto-identificação? Às vezes você acha que você está bem, que você está vivo, mas você está morto. Outras vezes você acha que você é tão miserável, que você está morto, mas você está vivo. Então quem sabe é Deus. Deus é que sabe. A mesma forma a igreja, né? Aquela igreja, o que ela pensa dela mesma? Porque nem sempre o que a igreja pensa dela mesma é o que os outros pensam. Tem igreja que se identifica como viva, né? Ela faz uma propaganda enorme de si mesma, mas você olha e você fala, esse negócio aí está meio fake, né? Fake igreja. Ou seja, você não vê aquela vida toda, você vê que parece mais que é uma igreja convencida de que vive, do que uma igreja que realmente está viva. Mas como eu disse, nós somos muito limitados para ficar julgando aí, né? Que igreja que é igreja viva, que igreja que não é igreja viva. A gente tem que tomar conta da nossa vida e da nossa igreja, corretamente. Mas então vamos ver aqui. O autor aqui, o escritor, diz que essa igreja era uma igreja morna, que eles pensavam espiritualmente estar vivos, mas Jesus diz o contrário. E que, curiosamente, essa palavra aqui não é que ela está morrendo, mas ela está morta. Tem nome de que vives, mas está morrendo, seria diferente, né? Dá uma esperança. Não, tem nome de que vives, mas está morto. Então, por que Deus vai escrever, ou por que Jesus escreve uma carta a uma igreja que está morta? Por causa dos poucos que ainda restavam, por causa dos poucos que ainda estavam vivos, existiam crentes fiéis ali. E por isso há essa forma aqui, né, escrita, ser vigilante, senão o resto que estava para morrer, vai morrer. Versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegra, seja vigilante. A expressão aqui de gangrena, de amputação, é uma expressão forte, né? Expressão forte. Se há uma parte morta no nosso corpo, não vou colocar a perna inteira, mas vamos pensar na ponta do dedinho, não sei se tem jeito. Se ele morreu já, então o que você tem que fazer? Não adianta você deixar ele ali, porque ele vai contaminar o resto da mão, do braço, do corpo, então você tem que amputar aquela parte. A parte morta, você tem que se afastar daquela parte morta. Então existem certos momentos em que você vai aconselhar uma pessoa, em que você vai conversar com ela para que ela se arrependa e volte, mas existe um momento, como Deus diz aqui, que esse momento é de separar-se dele. Aqui a gente pode dar um exemplo de uma exclusão de um membro que não quer voltar ao arrependimento, que não quer vir à vida, esse membro tem que ser excluído, porque eu estou sendo conivente com essa parte, e se eu vou ficar com essa parte, e ela vai também, eu estou me contaminando com a mesma parte, né? É claro que isso tem que ser entendido bem claramente, né? Não é simplesmente sair cortando pedaço aí, só porque está machucado, né? Há uma diferença, se ninguém dá uma raspadinha no dedo, né? Aí está machucado ali, não, vamos cortar fora porque está machucado. É o estágio, como disse o texto, está morto. Deus declara que está morto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que amputar e você tem que tomar os medicamentos, os antibióticos para se curar, para ser novamente vivo. Sardes vivia um cristianismo inexpressivo. Não despertava nem admiração, nem oposição, nem dos judeus, nem dos gregos. Por isso que ele disse aqui que era uma igreja que, em meio à perseguição, eles
não faziam nada que pudesse ser alvo de crítica, seja do governo, seja do comércio, como nós falamos na semana passada. Eles ficavam meio quietos. Sabe aquela pessoa, vou ficar quieto, que aí eu não sou visto? É uma frase que eu achei interessante que diz que prego que não sobressai nunca é martelado. Então fica assim, né? Fica escondidinho. Tá? Você aparece, se você for visto, se você começar a ir contra a alguém, você vai ser martelado, você vai ser criticado. Você ficar, deixa quieto, ou seja, não tomar conhecimento, não ir contra o mal, você vai ser assim, passar desapercebido. E é isso que disse aqui, ó. Sardes apresentava menor fervor espiritual, sua adaptação ao ambiente religioso evitou que a igreja fosse perseguida, quase ninguém percebia. Seu estilo de vida inofensivo garantia paz religiosa, mas resultou em morte espiritual aos olhos de Deus. Então esse é o grande problema. Este aceitar do mundo, esse conformar com o século, ele vai aos poucos, como se diz aqui, seria uma morte lenta, né? Aos poucos você vai assimilando o que o mundo tem para oferecer. Como nós dissemos, existia uma pequena parte que ainda estavam fiéis. A estes, o texto diz que eles deveriam ser vigilantes, consolida o resto. Ou seja, acordem, fortifiquem. Ponto 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. É o versículo 3, no início do versículo 3. 3 palavras aqui: lembra-te, guarda e arrepende-te. Lembrar do quê? Trazer à memória o que eles já sabiam de Cristo e de seu compromisso. Lembra-te. Dá um pouco, a memória traz, a memória aqui nos lembra um pouco o que aconteceu na igreja de Éfeso, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Mas aqui também essa ideia de lembrar, traga a memória, traga à frente a palavra de Deus. Eles conheciam a verdade, mas eles estavam deixando ela de lado. Indica urgência, né? Guarda, traga à memória agora o que você tem recebido. O que recebeu no passado e o que está recebendo agora. Guarda, e aí vem o tema arrepende-te. É um chamado a uma ação imediata, né? Então é um estado sério. Parte da igreja, de certa forma, não tem mais, a maior parte da igreja, de certa forma, não tem mais solução, e esses poucos, eles têm que tomar uma decisão. Na semana passada nós falamos sobre isso, né? Sobre a questão do tempo. Por isso que eu disse, as lições são bem parecidas em algumas partes, porque o tema é o mesmo no sentido de que eles estavam passando as mesmas dificuldades, as mesmas pressões. E lá falava, né, que eles deveriam arrepender-se e havia um prazo, que eles deveriam logo tomar essa decisão. E aqui é bem isso, né? Arrepende-te e que seja uma decisão rápida. Ou seja, aquela igreja precisava passar por uma revitalização ou um avivamento, e toda essa revitalização, avivamento, começa com arrependimento. Arrependimento. Aqui
nós vemos aqui. Cristo quer despertar naqueles irmãos um profundo sentimento de insatisfação com eles mesmos. O arrependimento, ele começa com isso. Um sentimento de insatisfação com o que você está fazendo de errado. Enquanto você ainda está cego e ainda está achando que o que você está fazendo está sendo bom para você, como que você vai se arrepender disso? O arrependimento é quando a gente realmente percebe, e a gente olha para a vida e a gente percebe que aquilo que está errado não tem feito bem para nós de forma alguma. Insatisfação. Para que olhem para a sua vida e descubram que existe a possibilidade de viver Cristo de modo vibrante, fervoroso, com mais amor, mais testemunho e mais poder. Satisfação. Por isso que às vezes eu acredito que essa mensagem muito paz e amor, ela é complicada, porque às vezes a mensagem ela traz uma ideia embutida por trás, que você venha para Cristo, não precisa mudar nada, continue do jeito que você está, né? Deus te ama mesmo assim. E a gente precisa pregar, venha para Cristo, Deus te ama, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar, olha, você precisa mudar, o que você está fazendo não está agradando a Deus, não está fazendo bem para você. Você tem que ser insatisfeito com o pecado. Então não há como você ser satisfeito com o seu pecado e estar com Cristo, porque é isso que eles estavam tentando fazer. Arrependimento, insatisfação, percepção dos pecados, né? Percepção. Aqui ele vai falar novamente da questão do lento, né? É como um veneno que lentamente vai adormecendo os sentidos, anestesiando a consciência, até o ponto de levar a uma sonolência letal. Ele está falando que deixar determinados princípios, deixar algumas coisas, você vai deixando aos poucos e você vai, é como qualquer outra coisa, acostumando, né? Pensa na preguiça. Você vai se deixando levar para a preguiça, talvez você vai começar a acordar cada dia mais tarde, ou você vai se preocupando cada vez menos com a arrumação da sua casa, vai largando, um dia você larga um copo de água lá, sem lavar, outro dia você larga um copo e uma panela de leite, quando vê você não lava mais, você só lava na hora que você precisar usar, né? Vão almoçar, lava um prato para colocar na mesa, porque eu preciso almoçar e não tem mais prato. Então é algo que vai lentamente. O percurso aqui é insatisfação, olha, não, do jeito que está, não dá, né? Eu não vou nem falar de peso, né, Márcio? Porque assim também, ganha 100 gramas, 1 quilo, 2, tá, mas tudo bem. Isso não é propício para uma hora de pandemia, né? Então, é necessário o quê? Arrependimento. E o interessante aqui, né, irmãos? A gente, como falou na semana passada, a misericórdia de Deus é muito grande. Ainda há tempo, aqui está escrito, ainda há tempo. Como falamos semana passada. Ninguém pode reclamar de Deus que Deus não deu tempo, que Deus não foi misericordioso, que Deus chamou tantas vezes. Quantas vezes Deus nos chama, né? Fala conosco, através da palavra, fala conosco com a nossa mente. Fala, isso está errado. Deus usa as pessoas para falar conosco, Deus usa os nossos pais para falar conosco, e nós precisamos ouvir. Como isso é feito? Aqui ele diz que devemos depender de Deus, da graça de Deus, clamar a Deus. Não lhe dês descanso, não dê descanso a Deus, clame a Deus, persista. Bombardeie em Deus, bombardeie o céu até que a resposta venha. Então, parte de um livro chamado Avivamento. Clame por avivamento. Clame por vida. Isso nós devemos clamar por nós individualmente, pela nossa igreja, pela revitalização da nossa igreja, da igreja presbiteriana em Itapeva, no Brasil, das igrejas,
como nós lemos agora no início, né? Haja paz em meio de Jerusalém, haja paz nessa cidade. É só Cristo para que tenhamos paz. Ponto 4, vinda repentina. A vinda repentina, ela é um fator motivador. Lembra que nós falamos dos dois lados? A vinda, ela pode significar o bom ou o mal. A vinda da polícia na casa do ladrão não é bem-vinda, né? Provavelmente a polícia foi lá prendê-lo. A vinda da polícia numa casa de alguém que é honesto, que não fez nada, pode ser uma visita boa, porque alguém deve ter alertado que entrou um ladrão lá na sua casa, a polícia foi lá salvar você. Então, a taça da ira de Deus, ela é usada aqui como figura para despertar consciências mortas, Apocalipse 16:15. Sardes, como outras igrejas, essa advertência aqui dá a ideia de carrega essa ambiguidade, ou seja, essa dupla questão do juízo e da glória. E refere-se também a essa ideia de urgência. Às vezes a gente marca alguma coisa com alguém, né? Hoje nem tanto, mas com alguém. Não sei se algum é tão desesperado quanto eu, mas, por exemplo, se eu marco, fulano, vai lá em casa hoje. Hoje é muito comprido, não? É melhor marcar a hora, hein? Vai lá em casa 3 horas. Marcou 3 horas? Então tá, eu me preparo lá umas 15 para as 3, já estou pronto. Mas às vezes eu esqueço e falo, não, pode passar lá à tarde. Depois que eu falo, mas precisa falar do horário, porque tarde até dá meio-dia até 18, né? Estou lá arrumado, 1 hora já estou pronto, né, esperando, desesperado. Quando você não sabe a hora, você tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Pode chegar alguém. Então essa ideia do juízo, ela traz esse aspecto, né? Quem sabe o dia que será? A própria questão da morte, né? Quem sabe o dia que será a sua morte? E quando a gente tem essas histórias tão comuns, né, que a gente tem ouvido falar tanto, pessoas saudáveis que de repente pega lá uma doença e em menos de 14 dias morre. Sim, alguns morrem. Aí a gente pensa, não, isso pode ser eu, né? Posso estar bom aqui, semana que vem acordo com um problema e de repente eu posso estar morto. Pode, de qualquer doença, né? Mas Jesus pode voltar amanhã também. Então essa ideia aqui de estar sempre preparados, estamos sempre preparados. A imprevisibilidade da vinda de Cristo é um intensificador para que a igreja sempre se sinta na urgência de manter um padrão de vida santificado, despertada e preparada. Devemos ansiar por conquistar um estilo de vida tal que, em meio às nossas atividades comuns, sempre olhemos para os céus, aguardando a vinda de Deus, a vinda de Jesus, ansiando-a, desejando-a, cantando Maranata, clamando, cantando, chamando Maranata. Entenderam isso aqui? É imprevisível. Porque é imprevisível, tem que estar preparado. Tem gente que trabalha em plantão, né? Não está trabalhando, mas está trabalhando. Se o telefone tocar, você tem que correr para lá. Então, são vários fatores que a gente tem que estar preparado para eles. Nós devemos ansiar. A palavra ansiar aqui é muito oportuna, né, irmãos? Quais são os nossos anseios, nossos maiores desejos? Quando a gente pensa em desejo, a gente muitas vezes pensa em dinheiro, né? Uma viagem, uma compra. Cada vez mais, a gente tem visto que nada que se compra dura muito a felicidade daquilo. E é uma dos prazeres nossos da vida, né? É muito bom você poder comprar alguma coisa, ter um bem, ou comer uma comida boa, é muito bom.
Mas dura tão pouco essa alegria. E ansiar por isso é um desperdício tão grande, porque eu acredito que cada vez mais deve gerar um vazio no coração, porque você se vê gastando muito dinheiro, e cada vez mais dinheiro, e tendo menos prazeres, e o pior é que você vê que vai chegar um dia que você vai morrer e que vai ficar tudo aquilo, você não vai poder levar nada daquilo. Trabalhou tanto, se gastou tanto por causa de ter algum dinheiro, e aquilo todo é consumido, né? Agora, quando você fala ansiar por um estilo de vida real, que em meio às atividades comuns sempre olhamos para os céus aguardando Jesus, é muito bom isso. Estou aqui preparado, estou aqui cantando uma música, estou aqui trabalhando, dando a minha aula, ou seja qual for a sua profissão, mas eu estou tranquilo, estou aguardando, estou preparado, estou de malas prontas, né? É a palavra certa. Estou de mala pronta para estar com Jesus. E ainda estou clamando, vem Senhor Jesus, porque é uma palavra difícil, né? Como que eu posso clamar, vem Senhor Jesus? Você pode falar, não, espera mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente não pode falar para o Senhor esperar, tardar. Pode ser amanhã, a hora pertence a Ele. Ponto 5, uns poucos crentes. Havia crentes em Sardes, ainda que houvesse ali poucos fiéis. Aqui então nós vamos perceber no verso 4 algumas promessas de Deus a esses poucos. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Não se contaminaram, não que são perfeitos, né? São figuras. Vestiduras brancas, a veste dá a ideia do estilo de vida. E mais uma vez, não são perfeitos, tanto que se eles já são brancos, por que eles precisariam de vestiduras brancas? E aqui, quando diz, não contaminaram e andarão de branco junto comigo. É a ideia de que o Senhor vai purificar mais ainda, que o Senhor vai completar essa obra. É o encorajamento dado pelo Senhor Jesus aos fiéis de Sardes, né? Então, primeiro aqui diz, vestiduras brancas, vestir pessoalmente os vencedores. 2, garante o nome dos crentes fiéis de Sardes, que não será apagado do livro da vida. Ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Alguém pode pensar, então tem jeito de apagar? Aqui não é, a ideia não é essa. A ideia é que já está e vai manter-se lá. É como que se Deus falasse e confirmasse a sua obra, né? Aqueles que estão, eu não vou apagar. Aqui tem uma palavra de Hendricks, dizendo que quando cidadãos terrenos morrem, o seu nome é apagado dos registros. Então, se você tem um nome, né, você morreu, você não vai ter mais CPF, você não vai ter o seu nome escrito aqui, é apagado. Aí ele diz, mas o nome dos vencedores espirituais jamais será apagado. A sua vida gloriosa permanecerá. Então ele não vai ter o nome apagado, né? Aqueles que têm Deus no coração não têm o seu nome apagado. Deus não deixa de amar. É uma expressão que, por exemplo, quando alguém fala, você me ama, você diz, eu te amo.
jamais deixarei de te amar, né? É uma forma de você confirmar alguma coisa. A dúvida não está em Deus, a dúvida está em quem pergunta, né? A dúvida está no homem. Então, a algum momento, você vivendo, como essa igreja aqui, vivia em meio a várias pessoas mortas, a pecado ali, eles poderiam ter dúvida a respeito da sua salvação, a respeito da sua vida com Deus. E aí Deus fala, seu nome não será apagado, jamais será apagado. Vocês são filhos meus, vocês são os meus filhos. Então é uma confirmação. E por último aqui, ele confessará o nome daqueles que lhe pertencem verdadeiramente. Essa expressão aqui é muito interessante. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, diante de meu Pai. O que é confessarei o meu nome? Confessarei o seu nome. Há uma leitura aqui também em Mateus 10, 32, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui diz na revista, os próprios são aprovados pelos próprios lábios do Senhor Jesus. Uma coisa é eu chegar em algum lugar e falar, eu sou o fulano aprovado. Uma coisa é o dono do lugar chegar e falar, não, pode entrar, ele está aprovado. Então, quando eu chegar diante de Deus, o próprio Jesus vai falar o meu nome, você pode entrar, você está aprovado. Você é o aprovado. Ele é o meu. Ele é o meu amigo. Então aqui essa ideia, né, confirmação que o Senhor confessará. Nós alimentamos a nossa fé baseado na promessa de Deus. Ele fará isso perante o Pai. Confessará publicamente que nós somos dele, né? Que nós somos seus. Nós somos de Jesus. Este é o meu. O contrário também acontece, né? Afaste, vocês não são meus. Com aqueles que não são realmente do Senhor. Conclusão. A igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o grave estado de incredulidade que se encontrava. Mas haviam poucos ali, né? Haviam poucos que ainda tinham esperança para eles. Precisavam de arrependimento. Precisavam do reavivamento. E a aplicação fala a respeito de nós, né? Como que nós temos vivido? Qual é a nossa autoconfiança, né? A autoconfiança é importante, mas ela não pode ser nem para mais nem para menos, né? Ela tem que ser real, tem que ser verdadeira. Então, como eu penso a respeito de mim mesmo? Que a gente possa refletir, mudar aquilo que precisa ser mudado para que a gente ande conforme a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E nós vamos terminando então assim a nossa lição de hoje. Deus nos ajude.